Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês e como todas as dicas que eu dou aqui, essa é mais uma dica maravilhosa, uma dica assim esplêndida, principalmente para você que quer entender e conhecer a visão preterista parcial sobre o Apocalipse. E quando eu falo preterismo parcial, talvez soe estranho para você que nunca estudou e nunca se aprofundou nessa visão, e como essa visão compreende a profecia bíblica, o preterismo parcial não nega que Cristo irá voltar, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, tá? O juízo final, o julgamento final, o novo céu e nova terra, a nova Jerusalém. O preterismo parcial não nega isso. Tá? O que o preterismo parcial nega é que Mateus capítulo 24 ainda vai se cumprir, porque se entende que Mateus 24, essa visão entende que Mateus 24 já se cumpriu com a destruição de Jerusalém e da cidade de Jerusalém por Tito, general Tito, lá no ano 70. Tá? Então é isso que essa visão interpreta. Também o Apocalipse, metade ali do livro de Apocalipse também se cumpriu, ali do primeiro século, com a destruição do templo, a destruição da cidade. E essa é a posição do Gentry, do Kenneth Gentry. Quem é Kenneth Gentry? Quem não conhece, simplesmente ele é o maior especialista hoje vivo, né, em Apocalipse. Ele também conhece bastante, é um especialista em literatura apocalíptica. Ele é professor de Novo Testamento, professor de grego, doutor em Novo Testamento, doutor em teologia, tá? Um camarada que tem vários livros escritos, vários, inúmeros, que ainda não foram traduzidos para o português, tá? Sobre o Apocalipse, sobre a escatologia, sobre a visão preterista parcial e por aí vai. Então, esse é um dos poucos livros que foram traduzidos, né? O Apocalipse para leigos, você pode entender a profecia bíblica. E aqui ele vai trabalhar o livro de Apocalipse. Ele vai dar insights para você de como entender o livro de Apocalipse, como interpretar o livro de Apocalipse, como você deve compreender a besta que aparece ali no capítulo 13, tá? A meretriz que aparece ali no capítulo 17, tá? Quem é essa meretriz? Quem é a Babilônia? Enfim, ele vai dar todas essas informações necessárias que você precisa saber. Lembrando que a visão preterista parcial, queridos, é diferente da visão preterista radical. A visão preterista radical já é herética, porque a visão preterista radical não vê a Cristo voltando novamente, eles não creem em segunda vinda, não creem em ressurreição física de mortos, não creem em novo céu e nova terra, não creem em nada. Eles entendem que toda a profecia no Novo Testamento que fala da volta de Cristo envolve ali uma volta espiritual. Cristo vem espiritualmente para habitar com a sua igreja. E a ressurreição é a ressurreição espiritual e não física. Olha que loucura. Então, a visão preterista radical é herética. A visão preterista parcial, não. Porque a visão preterista parcial fala que Cristo vai voltar, vai retornar, tá? Não nega os pontos principais da escatologia. Isso aqui tem que ficar claro para vocês. É sine qua non, tá? Talvez você ouviu várias baboseiras aí sobre o preterismo parcial e não foi estudar, não foi pesquisar. Quando você ouvir algo, vai estudar, vai pesquisar, para não ficar comendo na mão de outros, né, que não sabem de nada. Então, Gentry, ele é um especialista em Apocalipse. Como eu falei, é a maior autoridade hoje viva em literatura apocalíptica, no gênero apocalíptico, tá? Então, o camarada, ele é simplesmente fantástico. E quando a editora, né, essa editora Monegismo, lançar o comentário dele do livro de Apocalipse, de 2.000 páginas, que será lançado aí, se não me engano, ano que vem, será sim
Vai ser um sucesso, será um sucesso, tá? Porque Gentry, ele arrebenta nesse comentário, já é um comentário já antigo, né? E graças a Deus aí, pela editora Monegismo, que irá traduzir esse comentário para nós. Tem outro também, outro material maravilhoso que será traduzido, é o debate dele com o dispensacionalista e pré-tribulacionista Thomas Ice, sobre Mateus 24. Se a grande tribulação é passado ou se é futura. A grande tribulação ali de Mateus 24. Gentry, claro, vai defender que é passado. E aí a grande tribulação envolvia a destruição do templo de Jerusalém e da cidade de Jerusalém, enquanto Thomas Ice irá defender que não, está no futuro. Esse livro também, esse debate entre os dois, será traduzido, né? Tomara que a editora Monegismo aí traduza outras grandes obras do Gentry, tá? Que são obras maravilhosas para se compreender a literatura apocalíptica e o Apocalipse. Aqui está o sumário, tá? Aqui está o sumário, que aí tem o prefácio, segunda edição, o prefácio e a abreviatura de escritos antigos, né? Aqui você vê, o capítulo 1 ele vai trabalhar sobre a interpretação do Apocalipse, tá? As chaves para se interpretar o Apocalipse, como expectativa e interpretação, a expectativa de João, a interpretação de João, a confirmação de João, conclusão. Então, no capítulo 1, ele vai trabalhar e vai te dar os insights para você entender como se interpretar o Apocalipse. Lembrando que envolve ali o primeiro século, né? Quando João fala assim, quando o anjo fala para João, escreve as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente. Então, não está falando de algo que vai acontecer daqui a 2000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, ou para João colocar as cartas numa cápsula do tempo e jogar para milhares de anos depois. Não. Envolvia ali o contexto da sua época, tá? Do primeiro século. Então é o capítulo 1. O capítulo 2 ele vai trabalhar sobre o tema e fluxo literário. Tema e fluxo literário, tá? Do livro de Apocalipse. A parte 3, ou capítulo 3, ele vai trabalhar sobre a besta, do capítulo 13. Tá? Lembrando que a visão do Gentry sobre o livro de Apocalipse é que o livro foi escrito antes da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Então ele vai defender uma data antes de 70. Eu defendo uma data depois, né? Ali em meados dos anos 90, do primeiro século, no fim do primeiro século, no reinado de Domiciano. Ele vai defender que não. Claro que tem a posição dele, tem pontos fortes para isso, é claro, né, um grande debate sobre a data do Apocalipse, e ele vai defender que essa besta é tanto, do capítulo 13, é tanto o Império Romano, como também Nero. Então é tanto uma pessoa como um sistema. Então a besta é o Império Romano e também é Nero. Ele vai dar várias provas sobre isso. Esse é o capítulo 3, como que a besta e sua fúria. Ele vai trabalhar a introdução, o tempo da besta, a localização da besta, a autoridade da besta, a cronologia da besta e por aí vai. O caráter da besta, o número da besta, a ação da besta, tá? A ação da besta e a ressurreição da besta. Conclusão. Depois do capítulo 4, ele vai trabalhar o capítulo 17 de Apocalipse, que é a meretriz e a noiva. Quem é aquela prostituta que está sentada sobre aquela besta? Lembrando que a besta é Roma, né? O Império Romano. Quem é a Babilônia? Que a Babilônia em Apocalipse é o sistema anti-Deus, o sistema pagão, o sistema maligno, satânico, que vai contra os valores de Deus, do Evangelho e assim sucessivamente. Que então o capítulo 4 ele vai trabalhar o capítulo 17 de Apocalipse, de uma forma assim magistral, tá? Claro que ele não vai dar tantos detalhes, né, gente? Porque é só insights, mas quando sair o comentário dele, do livro de Apocalipse, for publicado, com certeza será assim, ele vai dar
Vai trazer a exegese, o contexto histórico, cultural, assim, maravilhoso. Tá aqui, ó. Então tá aqui o capítulo 4. Ok? Depois, vocês podem pausar o vídeo aí e lerem, tá? Estou fazendo isso para ganhar tempo. Sempre no final de cada exposição dele, ele vai dar a conclusão. O capítulo 5 ele vai trabalhar os julgamentos principais e seus significados. Tá aqui o capítulo 5. O capítulo 6 ele vai trabalhar sobre o milênio e as ressurreições, lembrando que o Gentry ele é pós-milenista. Ele não é nem amilenista e nem pré-milenista, né? Ele vai falar pré-tribulacionista, olha só. Então, ele não é nem amilenista, nem pré-milenista. Ele é pós-milenista. Eu não preciso nem explicar aqui os termos, porque vocês conhecem, né? São termos assim que você ouve falar o tempo todo. Então, o milênio e as ressurreições. O reino milenar de Cristo, os 1000 anos, a prisão de Satanás, o reino de Cristo, tá? E as duas ressurreições. O capítulo 7 ele vai trabalhar sobre a nova criação e a igreja. Tá? Vocês podem pausar também aí para vocês lerem. Para eu ganhar tempo aqui, vocês pausam aí, vocês pausam o vídeo e ler, tá? O que ele vai falar aqui, ó, no capítulo 7, ou na parte 7. Aqui tem a conclusão, como os princípios básicos, personagens e ações principais, concordâncias no Novo Testamento e a bibliografia. Então são 179 páginas. É um livro curto de se ler, mas que traz informações relevantes para todos nós. Ok? É um livro maravilhoso. Deixa eu pegar aqui uma parte para vocês verem, tá? E ler para vocês verem que maravilhoso. Que maravilhoso. Deixa eu só pegar aqui. Vamos pegar aqui sobre a besta, tá? A besta e sua fúria. Deixa eu pegar aqui o número da besta. Página 78. Página 78. Vamos lá. O número da besta. Tá aqui, ó. Lembrando, mais uma vez, que a besta, segundo Gentry, é tanto o Império Romano, que de fato é tanto o sistema, então envolve o Império Romano, o poderoso Império Romano que estava governando nos dias de João, como também é o imperador. E que imperador é esse? Que estava reinando e governando? É Nero. É Nero. Tá? Antes de eu ler aqui o número da besta, deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Cadê? O caráter da besta. Vamos lá. Aqui, ó. A cronologia da besta. Que é a interpretação dos versículos 9 e 10 do capítulo 17 de Apocalipse. Que fala assim, ó. Aqui está o sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Né? Essa mulher é a figura de Roma, né? Do Império. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Aí ele vai trabalhar essa questão, olha só. Aqui a visão preterista parcial se enquadra melhor. E ele vai explicar por quê. Ó. Isso se torna muito útil em identificar o imperador particular que governava Roma quando João escreveu. Agora o anjo associa a série de 7 reis a esse império famoso. Revela-se então que os 5 reis caídos representam os primeiros 5 imperadores de Roma. Aí ele vai dar esses 5 imperadores. Júlio César, Augusto César, Tibério César, Calígula e Cláudio. São os 5 primeiros. Para a enumeração, consulte a vida dos 12 Césares do biógrafo Suetônio, do século II. Esse livro você pode encontrar até na estante virtual. Se você procurar, você pode encontrar esse livro, A Vida dos 12 Césares, de Suetônio. Esses 5, né,
já estavam mortos. Ele vai falar aqui, ó, eles já estavam mortos quando João escreveu, portanto já caíram. O sexto rei está reinando no momento, pois um existe. E esse que estava reinando, governando como imperador para o Gentry é Nero, era Nero. Esse é Nero César, que ele interpreta e defende que o Apocalipse foi escrito antes de 70, antes da destruição do templo e da cidade. E parte do livro de Apocalipse é o julgamento de Deus contra a sua esposa fiel, Israel, e o casamento dele com a nova esposa, a saber, a igreja, Cristo Jesus. Casa-se com a igreja. Então é o julgamento da Jerusalém apóstata, do Israel apóstata. Ele defende isso. Tá? Ele tem vários argumentos fortíssimos para falar isso. Ok? Eles já estavam mortos quando João escreveu, portanto já caíram. O sexto rei está reinando no momento, pois um existe. Esse é Nero. O anjo então aplica para João sobre o sétimo rei. Ele ainda não chegou e quando chegar tem de durar pouco. O sétimo imperador de Roma foi Galba, que reinou de junho de 68 a janeiro de 69. Apenas 6 meses. O imperador de reinado mais curto até essa época. O reinado de Nero durou mais de 13 anos. Então quem governou depois de Nero foi quem? Foi Galba. Teve 6 meses de governo. Então o capítulo 17, versículos 9 e 10 se encaixa melhor quando você estuda sobre a visão preterista parcial, e o Gentry tem razão. Depois ele fala do caráter da besta, tá? Ele vai falar de Nero aqui, o caráter cruel de Nero, tá? Olha o que ele vai falar aqui, ó, sobre o caráter de Nero. Lembrando, mais uma vez, que a besta é tanto o Império Romano como o imperador. Sem dúvida, Nero possuía um caráter imoral e bestial. Ele matou a própria mãe, o irmão, a tia e a esposa, além de muitos cidadãos romanos eminentes. Ele era conhecido por amarrar escravos em postes, vestir-se na pele de um leão e atacá-los e estrupá-los. Não que Nero ele era homossexual, né? Outros falam que ele era bissexual. Ele dormia tanto com mulheres como com homens, né? Inclusive ele tinha escravos sexuais e em suas loucuras eles, como diz aqui, estuprava-os para ter seu desejo sexual satisfeito. Então, ele era temido e odiado pelo próprio povo. A leitura da literatura antiga demonstra que Nero era de uma brutalidade cruel e irrestrita. Então aqui, ó, o caráter da besta, o caráter de Nero, desse imperador terrível. E sempre ele vai citar aqui, ó, também as notas de rodapé, citando historiadores como Suetônio e por aí vai. Tá? Vamos continuar aqui. E quando chega no número da besta, que está no versículo 8 do capítulo 13, esse número ele vai trabalhar e acertadamente, claro, porque o texto fala assim, ó, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E esse número aqui é Nero. Vai dar Nero. Vários intérpretes aí e várias exegeses malucas, toscas, idiotas foram feitas para tentar descobrir, tá, o número do anticristo, final, aquela coisa toda. E teve vários candidatos. Hitler estava nessa lista, Mussolini estava nessa lista, Lenin estava nessa lista, grandes ditadores da história estavam nessa lista, mas todas essas interpretações foram furadas. O número da besta aqui, tá, que João fala, e os leitores da época de João entenderam, era Nero. Tá? João escreve em código e era Nero. E qualquer um que você, um exegeta sério, que tem uma posição diferente do Gentry, vai também entender assim. Vai entender assim.
Estava se referindo a Nero, ao imperador Nero. Ok? Então ele trabalha aqui o número da besta. Ele faz aqui a soma, tá? Do número. E quando você soma, levando em conta o contexto histórico, cultural, como era a contagem da época, vai cair em quem? Em Nero César, no imperador Nero César. Aqui, ó, mais notas de rodapé. Ok? Vamos continuar aqui. Ele vai falar depois sobre a ação da besta, a autoridade da besta, tanto do Império Romano, tá? Que dominava as nações, subjugava as nações naquela época, como na figura do imperador. Então ele vai citar aqui o historiador Tácito, Suetônio e outros historiadores para corroborar com aquilo que ele está falando. Ok, queridos? A ressurreição da besta, onde ele vai trabalhar para vocês aquela ideia que se teve depois da morte de Nero. E qual foi a ideia? Da lenda do retorno de Nero, do Nero redivivo, que Nero iria voltar novamente para governar, para reinar. Essa era a lenda que era contada, que era falada, que era dita, tá? Que João conhecia muito bem e por isso que ele cita aqui. O comentário exegético do Apocalipse, do Osborne, vai citar também isto. Vai falar sobre essa lenda aqui, a lenda do Nero redivivo. Então ele traz aqui também, trabalha aqui também, a ressurreição da besta. Muito bom. Vamos continuar aqui, ó. Aqui tem a conclusão. Olha o que ele vai falar na conclusão do capítulo 3, né? Estou convencido, da mesma forma que todos os caminhos levam a Roma, também toda a evidência da besta, tanto interna, né, como externa, evidentemente, leva a ela. A evidência apresenta não só uma adequação notável, mesmo onde não esperaríamos, mas uma adequação relevante. Nero vive em um período que se encaixa em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e versículo 3. Seu império parece surgir do mar, na perspectiva de Israel, capítulo 3, versículo 1. O Império Romano possui incrível autoridade política e poderio militar, de fato. Capítulo 13, versículo 2 e 4. Nero, como a sexta cabeça de Roma, aparece em cena na cronologia dos imperadores, do capítulo 17, versículo 10, e apresenta o caráter de um homem bestial, que é o versículo 5, versículo 6 e versículo 8. Até o nome de Nero se encaixa no misterioso número da besta, capítulo 13, versículo 18. Quando a besta peleja contra os santos, né? Não ficamos surpresos ao saber que Nero foi o primeiro perseguidor imperial da igreja. E pela exata duração indicada em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Lembrando que ele defende a data do Apocalipse antes da destruição do templo, antes de 70. Eu não entendo assim. Eu entendo que foi escrito nos dias de Domiciano. Mas há forte de indícios, tá? E há um debate muito grande na academia sobre a data que João tenha escrevido o livro do Apocalipse, ou que João escreveu o Apocalipse. Tá? Pode-se até aplicar o aspecto mais improvável da profecia de João a Nero e ao Império Romano. A morte e a ressurreição da besta. Então a besta é tanto o Império Romano como a figura do imperador, a saber, Nero. Aí o capítulo 4, queridos, ele vai trabalhar o capítulo 17. Tá? Neste capítulo vou focar em um personagem de importância vital no Apocalipse, a grande meretriz da Babilônia. Ela é, na verdade, mais importante para o tema de João, que é a besta. Em sua aparição mais espetacular, João a vê assentada sobre a besta. Olha só. Então está no Apocalipse capítulo 17, versículos 3 a 6, que eu não vou ler. Mais uma vez começarei identificando quem eu considero ser a meretriz. Então exporei as evidências que me levaram a essa conclusão. Você não é obrigado a concordar com Gentry, mas você tem que ser honesto quando você lê
o material dele. Lembrando que tem muito material dele, mas muito sobre esse assunto, esse tema, que não foram ainda traduzidos, infelizmente, né, para o nosso idioma. A grande meretriz que João vê montada na besta é Jerusalém, é a Jerusalém do século I, a capital de Israel, o lar do templo de Deus. Essa é a posição dele. E ele vai mostrar as evidências, né? Aí vem, ó, o tema do Apocalipse, tá? O tema que João trabalha, a grande cidade. Olha só, no Apocalipse a prostituta aparece como a grande Babilônia, capítulo 17, versículo 5. Ela é repetida às vezes, chamada de a grande cidade. Tá aqui os textos, né? No entanto, pelo fato de Babilônia ser uma cidade que aparece em outros pontos da Escritura, como devemos aplicar esse conceito odioso à cidade santa de Jerusalém? Ele faz a pergunta e ele vai responder. Considere a seguinte evidência. Aí ele vai para as evidências. Olha só. O princípio da primeira menção, encontramos a expressão a grande cidade pela primeira vez em Apocalipse 11:8. E a grande cidade é a Jerusalém, tá? Aí ele vai explicando aqui, ó, a questão do status pactual. João chama Jerusalém de a grande cidade, não por sua posição política, mas pelo status pactual, né? Lembrando que o Apocalipse usa muito o Antigo Testamento. Tá? Muito o Antigo Testamento, a literatura do Antigo Testamento. Ok? Então, João chama Jerusalém de a grande cidade, não por sua posição política, mas pelo status pactual. Na Escritura, Jerusalém é a cidade mais importante da história da redenção e da revelação divina. Seu nome aparece 623 vezes na Bíblia. Por exemplo, Davi a exaltou. Está em Salmos 48, versos 1 e 2. Ou como afirmou Jeremias, Lamentações 2,15. E por aí vai. Tá? Por aí vai, ele vai citando. A questão da proeminência histórica, ele vai dando as provas, né? Que para ele está falando da Jerusalém apóstata, né? Da Jerusalém apóstata. O sangue dos santos. O evangelho como pano de fundo. A experiência em Atos. As preocupações particulares. O fracasso pactual. Tá? O povo pecou, o povo errou. Por isso que Deus veio em juízo ali e destruiu a cidade de Jerusalém e também o seu templo, né? E Jesus fala ali em Mateus 24. As vestes da prostituta, né? Suas vestes sacerdotais, que estavam manchadas pelo pecado e por aí vai. A tiara sacerdotal. Um detalhe extremamente interessante sobre o vestuário da meretriz diz respeito à sua tiara. Tá? Então ele vai dar uma explicação. O padrão de nomeação. João aplica nomes pagãos. Olha só. João denuncia Satanás. O contraste literário. E aí ele vai trazendo, tá? Evidências que, segundo ele, essa mulher representa a Jerusalém apóstata nos dias de João. Tá? Você não é obrigado a concordar com ele. Mas você lendo o que ele vai falar, o que ele fala, tá? Mesmo você discordando, você vai ver os pontos fracos dele, os pontos fortes de sua posição. Ok? De sua posição. Então ele vai falar bastante aqui sobre o capítulo 17. Depois vem o capítulo 5, julgamentos principais e seus significados, aqui no livro de Apocalipse. Lembrando que ele vai citar outros textos do Novo Testamento, textos do Antigo Testamento, e assim sucessivamente. Então ele vai te dar, o Gentry, informações precisas
para você estudar o Apocalipse, ele vai te instigar a estudar o Apocalipse e entender. Tá? Então, o Apocalipse para leigos dele, não é só para leigos, né? Não é só para aqueles que não conhecem o Apocalipse, mas também é para aqueles que conhecem também o Apocalipse, conhecem as posições ou as interpretações do Apocalipse, que é a interpretação simbólica ou idealista, a interpretação futurista, a historicista e a preterista. A preterista. Nesse caso, a preterista parcial, que é a posição do Gentry. Então, é uma obra maravilhosa, são 179 páginas, você lê assim rápido, tá? Para você compreender, entender a posição dele. Lembrando que ele não nega os pontos principais da escatologia, evidentemente, o retorno de Cristo, a volta de Cristo, a segunda vinda, o juízo final, o julgamento final, os ímpios sendo condenados, a Nova Jerusalém, e assim sucessivamente. Então é um livro maravilhoso, maravilhoso, suntuoso. E ele defende a data do Apocalipse, antes de 70, ele defende Nero sendo o imperador na época que João escreveu, tá? E ele tem argumentos para isso. Você não pode desprezar os argumentos do Gentry. Você não pode concordar, mas desprezar você não pode, porque é uma autoridade que está falando. O cara se dedicou e dedica a vida dele toda estudando sobre isso, sobre a literatura apocalíptica. São 40 anos estudando sobre esse importante tema. Ok? E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, se inscreva no canal, deixe seu like, né? Se inscreva no canal, se você não é inscrito, e acione o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez, muito obrigado, até as próximas indicações.